Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. É um livro que todo escritor deveria ler, especialmente os escritores brasileiros. Por quê? Porque a gente sofre nesse meu Brasil para escrever livros, não é verdade? Por que ele é tão maravilhoso? Porque ele fala da escrita de uma maneira muito fiel, muito real. Fala de todos os dramas que envolvem a escrita de um livro, a publicação, a carreira literária, o sucesso. É um livro sobre comportamento. Então, você não vai encontrar aqui um livro com técnicas de escrita, nada do tipo. Aqui, do início ao fim, ela fala sobre o universo criativo. Para quem não conhece a autora, ela é autora do best-seller Comer, Rezar e Amar. Por sinal, narra um trecho da vida dela, onde ela fez uma viagem de 1 ano por 3 países para se encontrar. O livro acabou ficando muito famoso. Ela já era escritora, mas não era tão conhecida. E nesse livro aqui ela vai falar um pouquinho sobre ele também, sobre o sucesso dele, enfim, vai falar sobre um monte de coisa. O livro é dividido em 6 partes, sendo parte 1, coragem, parte 2, encantamento, parte 3, permissão, parte 4, persistência, parte 5, confiança e parte 6, divindade. Para começar, ela diz que a criatividade é uma entidade. Para a gente pensar na criatividade como uma entidade, quase como se fosse um espírito, um algo misterioso, é onde ela diz a grande magia. E não ficar com aquele pensamento de que a criatividade me pertence ou a criatividade me odeia, ou ela acredita nisso mesmo, que a criatividade é algo que não pertence a nós, mas que está sempre por perto, buscando pessoas dispostas a trabalhar com ela. Claro que é uma teoria, você não precisa acreditar nisso, eu não acredito, mas até no fim do livro ela fala algumas coisas sobre teoria e ela fala: já que a vida inteira da gente, a gente é obrigado a ter várias teorias, então pelo menos tem uma teoria que te faça bem, que te tire o peso, a sobrecarga de ser um artista, né, de ser um escritor, e você possa apreciar aquilo, né? Então ela dá um exemplo bem legal no início do livro, da grande magia, onde ela conta que ela um dia teve um insight para escrever um livro. Por sinal, o livro se passava aqui no nosso Brasil, na floresta amazônica. E aí, quando ela teve esse insight, foi ouvindo uma história do namorado dela, que é brasileiro, ela sentiu até um arrepio na nuca, sentiu aquela assim, a inspiração chegou com tudo e ela começou a escrever. Porém, no meio do percurso, ela teve problemas pessoais, que foi alguma coisa lá com o passaporte do marido dela e ele ficou preso um tempo sem poder ir para os Estados Unidos, os dois afastados. E aí ela, lidando com toda aquela situação, ela deixou o livro de lado. Quando ela pôde retomar, ela sentiu que a criatividade tinha ido. De repente ela não conseguia mais se encontrar ali naquela história, desenvolver, até porque durante esse processo que ela estava passando, ela resolveu escrever sobre aquilo que ela estava vivendo, que é o livro Comprometida. Eu não li, eu só vi o filme do Comer, Rezar e Amar, tô com um livro para ler, mas enfim, é o livro que conta depois, né, esse processo aí, onde ela com o marido dela estavam tendo problemas, mas enfim, ela, por conta disso, ela se afastou daquela história que ela estava super inspirada e acabou não escrevendo. Aí um dia ela conheceu uma escritora de quem ela era fã, e numa conversa com essa escritora,
ela descobriu que a escritora estava escrevendo exatamente a história que ela tinha pensado. Ah, porque a escritora roubou a história dela? Não, porque ela tinha tido a mesma ideia. Claro, depois elas foram vendo que tinha alguns detalhes diferentes, mas assim, a mesma época, no mesmo local, sabe, muito, e ela sentiu que aquilo não era normal, ela sentiu que aquilo era um mistério. E como ela encarou? Ela encarou da seguinte forma, que como ela parou de trabalhar com aquilo, esse gênio criativo, essa criatividade, foi buscar outra pessoa que estava disposta a trabalhar com ela e escrever aquele livro, que foi essa autora. Enfim, tudo meio mágico assim, mas muito interessante a história. Ela também pega muito no ponto da persistência, de você trabalhar, de você escrever pelo prazer de escrever, sem colocar toda a sua felicidade com o foco no resultado, mas sim no processo. Fala muito sobre o tipo de artista, aí serve para todos os artistas, que você deve ser, que você, para a gente fazer uma autoanálise e pensar se a gente quer ser um escritor, no caso, que trabalha com a criatividade, que se empenha, que faz tudo direitinho e procura fazer o melhor pelos seus livros, ou se nós queremos ser aquele artista atormentado, que bebe todas, que usa drogas, que acha que para ser brilhante tem que sofrer. E aí, como tantos a gente viu, né? Nós vimos já tantos escritores, tantos músicos que se afundaram, morreram jovens, quanto tinha a vida toda pela frente. Por quê? Porque eram atormentados. E a arte faz isso com a gente às vezes. A arte atormenta a gente. Por quê? Você tá escrevendo um livro, está super inspirado, de repente a inspiração vai embora. E aí você tem que trabalhar, tem que sentar e escrever sem estar inspirado no dia, é um saco. Ou quando uma determinada cena não está fluindo, às vezes a gente fica até de mau humor por conta disso. E depois de tudo aquilo, você escreveu o seu livro, aí tem a busca por editoras, os nãos que a gente leva, ou e depois você é publicado, aí vem as críticas. Então tem muita coisa assim para atormentar a gente. Mas ela fala no livro para a gente encarar isso com uma leveza. Ela lança um paradoxo no livro, que é valorizar a arte, porém, ao mesmo tempo, você poder dizer, é só arte, é só um livro, entendeu? Não é a sua vida, não é o seu bebê. Ela até fala disso, que a gente que é escritor, a gente tem mania de falar, ai, é o meu bebê, né? Ai, aquele orgulho. E claro, tem mesmo que ficar orgulhoso. Você deu duro, você jogou suas emoções ali, você trabalhou com afinco para criar aquela obra. Porém, sabe, se você quer continuar, depois que você acabou, você publicou de um jeito ou de outro, e você, claro, vai trabalhar na sua obra, vai divulgar, mas o que vai acontecer? A vida vai seguir, você vai partir para um novo projeto. Então, você não deve ficar, ai, meu bebê, não posso, sabe? Que é aquela coisa, às vezes, a gente tem que também ter um pouco de jogo de cintura. Então, ela fala de tudo isso, fala do sucesso, que o sucesso ele pode não vir, e infelizmente a gente sabe que é verdade. A oferta é muito grande, a demanda não é tão grande, especialmente por livros nacionais. A gente sabe como é o nosso mercado, mas isso foi escrito por uma escritora americana, que tem o maior mercado literário do mundo. Mas a gente tem a mania de pensar que para eles é tudo fácil, mas não é. Porque lá também tem, imagina quantos escritores escrevem para alguns deles serem publicados e parar no New York Times. O ponto não é fácil, não é fácil viver de arte.
e não é fácil produzir arte e buscar reconhecimento. Isso é independente da arte. Não é fácil ser músico, não é fácil ser escritor e nada disso. Mas a forma como ela aborda esses temas faz a gente refletir. Várias coisas que eu vi no livro já eram coisas que eu tinha no meu coração, que eu vinha pensando. Isso serviu para aprofundar. Por exemplo, eu, como escritora nacional, independente, sou pouco conhecida, não me considero iniciante, porque eu comecei minha carreira em 2012, final de 2012. Porém, escolhi o caminho mais difícil. Eu escolhi publicar meu livro independente, começar a ganhar ali leitores e desenvolver o meu trabalho, até que um dia eu possa sim, de repente, viver da escrita. Mas enfim, eu percebi que ao longo do tempo, muitas coisas vinham me estressando na literatura. Até eu desenvolvi uma urticária que até hoje eu estou tentando descobrir, mas eu sei que é emocional. Eu tenho quase certeza, eu sinto que é emocional. E foi num momento ali que eu estava bem ansiosa, querendo publicar o meu primeiro livro. E, sabe, tudo isso. E aí eu percebi, falei, poxa, é algo que eu amo tanto fazer, é o que eu mais amo fazer. É assim, é uma vocação que eu tenho. E eu vou me deixar ficar sofrendo por isso? Não foi esse o caminho que eu escolhi. Então eu vou trilhar o meu caminho da melhor forma possível. É isso que eu vou fazer e é isso que eu tenho feito. Então eu escrevo meus livros, eu me dedico muito na revisão, eu procuro ser sempre carinhosa, atenta aos meus leitores. Eu tenho aqui o canal, que também é uma forma de eu divulgar o meu trabalho, de eu desenvolver essa questão de falar em público, de falar, né? Que a gente que é escritor, muitas vezes é mais fácil escrever do que falar. Então, eu venho vindo trabalhando, entendeu? E parei de me importar com certas coisas que me faziam mal. Então, eu escolhi o melhor da literatura. Bom, gente, então é isso. Eu aconselho muito vocês a conhecer o livro. Ele foi de grande ajuda para mim, acredito que será para vocês também. Não tô ganhando nada por isso, não vou ganhar R$1, não conheço a autora. Até pensei em escrever um e-mail para ela para dizer como eu gostei da história, mas quem sabe. Enfim, eu já tô feliz por ter lido e por ter me identificado tanto com algumas partes e com esse pensamento de que a literatura na minha vida tem que ser algo para me fazer bem, para me fazer feliz, independente de eu ter 100 mil ou 100 mil ou 1 milhão de leitores. Eu acho que o importante para cada um que se envolve com o meio literário, que se envolve com o meio artístico, é valorizar aquilo que faz, é se dedicar, saber que aquilo que a gente está fazendo está sendo bom e é algo que vai ficar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam aqui no canal. Se quiserem saber algo mais, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. E até a próxima!